Olá, bem-vindos ao Criarte, eu sou a Sara, hoje é segunda-feira, dia de atualização e hoje vamos ter um vídeo curto e informal acerca do top 3 do grande mestre Leonardo da Vinci. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte, eu sou a Sara, hoje é dia de atualização no canal e hoje vamos ter um vídeo fantástico acerca das três grandes obras, as três maiores obras de Leonardo da Vinci. A escolha das três obras é uma escolha do Criarte, portanto eu sei que vocês vão ter umas outras obras aí que vocês gostam mais, podem deixar depois a vossa opinião e as obras, a descrição das obras, a análise também se quiserem, aí nos nossos comentários por baixo do vídeo. Mas para nós aqui para o Criarte, hoje vamos começar por A Última Ceia. Vamos ver. A Última Ceia foi realizada por Leonardo da Vinci entre 1495 e 1498. É têmpera e óleo sobre gesso, é uma tela muito grande, portanto não é uma tela, é uma obra muito grande e está na Santa Maria della Grazia em Milão. Isto era um antigo convento e esta obra foi pintada no local onde os monges iam comer na sala de refeições. É muito apropriado. Vamos então analisar com calma esta obra. Vamos ver. Esta obra retrata o momento em que Jesus Cristo acaba de dizer aos seus discípulos que um deles o vai trair. O que nos é dado a ver aqui é a reação de cada um dos discípulos, a complexidade das suas emoções, o medo, a perplexidade, a consternação, a angústia e também a fúria. Esta é considerada a última ceia. Por várias razões. Anteriormente, a forma de retratar este episódio da Bíblia era diferente. Normalmente, os pintores escolhiam um momento em que Jesus aponta claramente para Judas como traidor. Ou seja, Judas surge já excluído dos restantes discípulos. Esta obra é enorme, tem mais de 4 metros de altura. Portanto, é uma coisa assim impressionante. E foi pintada diretamente na parede do refeitório, como eu disse há pouco, do convento de Santa Maria della Grazia, em Milão. Leonardo tentou criar aqui uma técnica de fresco diferente. Normalmente o fresco pinta-se com a parede fresca e o pintor vai lá, coloca então a pintura, só que não tem muito tempo. E o Leonardo era um homem de perfeição, era um homem de detalhes e queria mais tempo para pintar todos os pormenores. A técnica do fresco não lhe permitia, porque tinha que pintar muito rapidamente antes que a tinta secasse. Portanto, o Leonardo decidiu criar uma técnica diferente, pintando na parede seca. Ora bem, hum, isto dava-lhe tempo de trabalhar a luz, de trabalhar a sombra. Portanto, Leonardo opta por trabalhar com a parede quase seca. O resultado qual foi? Uma deteriorização quase imediata da pintura. E é por isso que, desde que foi pintada, que esta pintura está sempre a ser restaurada. Portanto, mal o Leonardo tinha acabado, já estava a ser restaurada. Porque a técnica não foi correta, não foi uma boa ideia do Leonardo. Leonardo dá nesta obra uma sensação de profundidade através do uso da perspectiva central. Os pontos de fuga convergem todos para a cabeça de Cristo. O nosso olho é direcionado para o centro do quadro, para a cabeça de Cristo. Ele é a figura mais importante. Há uma linha imaginária que converge para a sua cabeça. Os discípulos estão agrupados de 3 em 3, apesar disso, todos se relacionam no espaço com Jesus. Isto é conseguido através de truques técnicos. Atenção, Leonardo da Vinci não era só pintor, era também cientista. Agora aqui vamos entrar no uso que ele deu à matemática, à perspectiva e às ciências para captar o nosso olhar. Um maior peso nas extremidades. Portanto, os personagens das extremas, na ponta das mesas, são maiores. A cabeça tem entre 3 a 2 centímetros mais que a cabeça dos restantes discípulos e que a cabeça de Cristo. Os grupos das pontas parecem mais para a frente, os grupos intermédios estão um pouco mais recuado e Cristo está mais recuado ainda, está lá atrás. Isto afunila a imagem. Estão a perceber? Ora, isto produz uma direção no nosso olhar, uma força que nos empurra em direção à cabeça de Cristo, juntamente com os pontos de fuga. Portanto, isto é tudo propositado. As três figuras, Pedro, Judas e João, estão juntas, estão agrupadas, porque vão ter um maior relevo durante a paixão de Cristo. Ora, a figura de Jesus estende os braços para o pão e para o copo de vinho. Isto é muito importante, porquê? Porque isto é a representação simbólica da Eucaristia. Ora, Jesus tem a mão aberta, dando a sensação que pode estar também a tentar alcançar a taça,
E Judas também está a alcançar a taça. Estão a ver? Está uma taça e ambos têm as suas mãos quase a tocar na taça. No entanto, hum, a Judas, na outra mão, agarra uma bolsa. Os romanos pagaram 30 moedas de ouro, segundo a lenda, não é? Segundo o que está escrito na Bíblia, pela traição de Judas. E ele está com a outra mão a agarrar a tal bolsa, a bolsa onde estão as moedas. Hum, o seu corpo, e devido à sua traição, portanto, todo o corpo de Judas aqui está a afastar-se de Cristo. Apesar da sua mão estar a ir de encontro à taça, todo o seu corpo, toda a sua postura é retratada como um afastamento. Portanto, há um afastar de Judas e de Cristo aqui na personagem do Judas. Leonardo pinta um sentido eterno, divino. Portanto, nós somos espectadores, sabemos que este momento é importante. No entanto, sabemos que ele é importante sem aquela iconografia típica das auréolas, toda aquela iconografia ah, tipicamente católica e representativa, como era nas últimas cheias. Aqui não. Nós sabemos que é um momento histórico importante sem ter recurso à iconografia. Este quadro tem energia devido ao espaço. Portanto, o espaço é pequeno para tantas figuras, criando um caos que se balança com a serenidade e equilíbrio geométrico da figura de Cristo. Cristo, o seu corpo representa um triângulo equilátero e a sua cabeça, aqui no topo do triângulo, também está no centro de um círculo. É o divino, é o círculo sagrado. À sua volta tudo é caos e tudo isto contracena com a calma, a serenidade divina. Portanto, os seres humanos são cheios de defeitos e medos. Nós vemos a cara dos apóstolos com muitas reações, a fúria, o medo, a consternação, tudo caótico. E no centro a figura, a calma e serena da divindade. É uma forma de mostrar uma iconografia completamente diferente, optada aqui pelo Leonardo da Vinci. Leonardo é um artista, mas também é um homem das ciências e da matemática e integra todo esse seu conhecimento na pintura. Um, Há outras imagens de últimas cheias, anteriores a Leonardo, mas há sempre muito espaço, há sempre uma mesa grande, há sempre decoração, uma decoração muito elaborada. Portanto, o Leonardo simplifica o espaço e foca o olhar do espectador nas figuras e nos gestos. Ele não precisa de muita coisa lá atrás, é apenas uma mesa com uma decoração muito simples atrás de si, são só algumas janelas para que entre luz. Portanto, ele foca-se na intensidade do humano, do gesto e da expressão. Não existe espaço disponível para o ser humano. Portanto, a mesa separa o divino do humano. Não há ali um espaço livre para que nós nos possamos intrometer. Cristo é sereno, portanto tem os olhos baixos, uma mão está voltada para cima, outra para baixo. À sua direita, o grupo com Judas, cuja cara foge para as sombras, portanto o seu pescoço está em evidência. Isto aqui já vai ter uma relação com o facto de Judas nessa noite se ir enforcar, portanto nós vemos aqui o seu pescoço em grande evidência. Enquanto Judas afasta o corpo, São Pedro aproxima-se com uma faca. São Pedro é aqui retratado como o protetor de Cristo. Ele tem uma faca atrás das costas e está-se a aproximar de Cristo, como que a perguntar quem é que te vai trair, que eu vou matá-lo, não é? A terceira figura é um São João, que está resignado, de olhos fechados, como normalmente se representavam as figuras na última ceia. Ora, a forma como Leonardo aproxima os corpos que se tocam, que se sobrepõem uns aos outros, é uma ideia renascentista. Chama-se composição unificada. Composição unificada, o que também reforça a ideia de que Cristo divino está ao centro. Esta obra é representativa do Renascimento, cria um ambiente eterno, um ambiente perfeito, mas no caos da experiência humana é a união do divino e do terreno. É muito interessante nós analisarmos esta obra neste sentido. É muito interessante ver aqui como Leonardo jogou com as suas capacidades científicas, com as suas capacidades de cientista para pintar esta obra. Dizem que o segundo personagem da direita é o próprio Leonardo da Vinci que se retrata. Eu acho esta ideia interessante, talvez seja verdade. O Leonardo não resistiu a colocar lá a sua cara numa grande obra sua, uma obra já feita num período em que ele saiu de Florença, que já estava em Milão, a trabalhar para a corte de Milão, e ele apresentou então esta última ceia, que é enorme, tem mais de 4 metros de altura, está lá.
Uma curiosidade em relação a esta obra, pode ser visitada em Milão, vocês podem marcar uma visita, tem que ser com marcação, porque senão vão ficar eternamente na fila, e depois de entrarem no refeitório, podem vê-la durante 15 minutos, é o período máximo para ver esta obra, para analisar. Portanto, podem lá estar a olhar para esta obra 15 minutos em Milão. Foi esta a análise à última ceia de Leonardo da Vinci. A seguir vamos analisar uma outra obra. A seguir vamos analisar aquela que é a obra mais famosa do pintor, mais famosa do Renascimento, mais famosa do Louvre e provavelmente a mais famosa pintura de sempre. Estou a falar de uma senhora enigmática, estou a falar de uma tela que à sua volta nascem mitos, ideias, há filmes, músicas, poemas, enfim, outras obras copiadas. Houve um roubo. Estou a falar da Mona Lisa. Vamos então analisar a Mona Lisa. A Mona Lisa, também é conhecida como La Gioconda, foi pintada entre 1513 e 1507, é óleo sobre madeira, não é tela, é relativamente pequena, tem 76,8 cm por 53 cm e está no Museu do Louvre, em Paris. Esta é, sem dúvida, o mais famoso quadro de Leonardo e do Renascimento italiano. Está exposto no Museu do Louvre, em Paris, e dizem as estatísticas que as pessoas passam sensivelmente 15 minutos a olhar para ela. Lembram-se? A última ceia, o período máximo é de 15 minutos. Há muita coisa para ver, mas só lá podemos estar 15 minutos. Esta obra, na verdade, as pessoas não têm um prazo máximo para lá estar, mas ficam a apreciá-la 15 minutos. É um bocadinho complicado de apreciar. Eu já lá estive porque há sempre muita gente. A obra é pequena, há sempre muita gente à nossa volta, mas vale o esforço. Vamos então analisar a Mona Lisa. É surpreendentemente pequena. Apesar disso, há quase 500 anos que nos inspira. Ao ser vista pela primeira vez, a Mona Lisa foi considerada a portadora de uma nova dimensão do realismo para a pintura. Uau, mudou aqui a história da arte. Mas quem era a Mona Lisa? A Mona Lisa era a Madonna Lisa de Antonio Maria Gerardini, que era mulher do rico cidadão de Veneza chamado Francesco del Giocondo. O Francesco, que encomendou ao pintor o retrato da sua jovem esposa em 1503 para comemorar o nascimento do filho e a mudança para uma casa nova. Por isso é que ela também é conhecida como La Gioconda, a mulher do Giocondo. O quadro é por isso também chamado La Gioconda, claro. Ora, devido ao estilo de vida conturbado e ao hábito de não terminar as encomendas, é provável que Leonardo não tivesse completado a obra para o cliente e mais tarde deu-lhe continuidade como um retrato da ideia da beleza perfeita, ou seja, deixou de ser o retrato da Lisa, da mulher, deixou de ser aquela mulher concreta que tinha acabado de dar à luz, que era casada, e passou a ser um retrato de um ideal de beleza, algo que só existia na cabeça do Leonardo da Vinci. Ele ficou com o quadro toda a vida, até falecer, e foi pintando o quadro ao longo da sua vida. Foi pintando. Portanto, a obra nunca foi verdadeiramente terminada num período. Ele foi acrescentando pedacinho a pedacinho no seu quadro. Vamos agora analisar a obra a um pormenor. O vestido da Mona Lisa tem um intrincado bordado com um padrão de voltas e de nós. Ora, o Leonardo era fascinado com os desenhos e padrões dos tecidos. Não é o primeiro, o Botticelli também era. Lembra-se todos aqueles padrões magníficos das suas pinturas? O Leonardo era igual. Ele reproduziu muitos e existem várias exposições do seu significado, portanto, mas é apenas mais um mistério para juntar aos mistérios da enigmática Mona Lisa, incluindo o significado do bordado do seu vestido, vocês podem ver aí à frente. A paisagem rochosa é uma característica muito apreciada por Leonardo e o pintor usa inúmeras vezes, sobretudo nas duas obras da Virgem dos Rochedos. Eu já vos contei que ele tem duas interpretações desta mesma temática, duas obras da Virgem dos Rochedos, e aí se vê que ele adorava este tipo de rochas, este tipo de paisagem lombardia e também era fascinado pela água, portanto, pela água a correr, pelo movimento das águas. A paisagem é, na verdade, duas paisagens diferentes neste quadro. O horizonte da direita é mais alto, o que permite uma vista de cima, e é completamente impossível ligar isso à paisagem esquerda, vista de baixo. O local onde as duas paisagens se devem encontrar é onde está a cara da Mona Lisa. Portanto, vocês olham para a cara, a paisagem deste lado e a paisagem deste lado não têm uma relação a nível de ponto. Interessante. Ora, os olhos. Leonardo da Vinci descreve os olhos como as janelas do corpo humano, através das quais ele reflete o seu caminho e se apercebe da beleza do mundo, que faz com que a alma se contente com a sua prisão humana. Poético.
Os olhos são muito importantes e o Leonardo usa aqui uma técnica interessante para lhes dar ainda mais relevo. Os olhos da Mona Lisa são famosos por olharem diretamente para o espectador onde quer que ele se coloque. Se vocês andarem à frente da Mona Lisa, dá a sensação que os olhos dela vos vão seguir. Esta técnica chama-se, tem um nome próprio, centralização, ou seja, está colada diretamente no centro do ângulo de visão. Portanto, o Leonardo percebia qual era o centro do nosso olhar e é lá que ele pinta os olhos da Mona Lisa. E é por isso é que dá a sensação, como ela está absolutamente centralizada, que ela nos segue. Mais uma vez, é o cientista que existe no Leonardo da Vinci, o homem das ciências, o matemático, o engenheiro, o arquiteto, a levar toda esta precisão para uma obra de arte, para a Mona Lisa. Vamos continuar, desta vez vamos falar das sobrancelhas. Vocês conseguem ver as sobrancelhas e as pestanas da Mona Lisa? Pois é, não estão a ver porque elas não existem. Segundo a lenda, o artista pintou as sobrancelhas e as pestanas no final com a pintura já seca. Quando o quadro foi restaurado no século XVII, foram utilizados os solventes errados e as sobrancelhas desapareceram para sempre. Que fique de lição que um restauro mal feito pode arruinar completamente uma obra de arte. Aqui neste caso, por acaso, até nos leva a pensar que a Mona Lisa é ainda mais enigmática, mas não era a escolha do Leonardo ela não ter pestanas nem sobrancelhas. Portanto, foi um erro de restauro. O sorriso, portanto, existe um segredo que torna o sorriso da Mona Lisa enigmático. Isto deve-se ao facto de as paisagens não estarem alinhadas, já falámos nisso. Portanto, a da esquerda tem tendência para fazer com que o olho esquerdo desça. A da direita parece puxar o olho direito para cima. Portanto, de um lado desce, do outro lado sobe. Isto cria o quê? Cria uma sacudidela visual, é assim que é chamada. Portanto, diretamente no centro do nosso ângulo de visão, isto dá-nos uma sensação de estar a ver um ligeiro movimento dos cantos da boca. E quando olhamos do lado esquerdo, a Mona Lisa parece maior do que quando olhamos do lado direito. Ao olhar para o centro, o ponto de convergência das paisagens são os lábios, atraindo ainda mais o nosso olhar. Portanto, as paisagens não são iguais. Uma vê-se de cima, outra vê-se de baixo. Uma puxa a cara para cima, outra puxa a cara para baixo. E o sítio onde elas se encontram é no sorriso. Portanto, isto faz com que, de um lado, a Mona Lisa parece que está a sorrir mais do que do outro. Tudo isto são truques ópticos, tudo isto são truques matemáticos, são truques de perspectiva e são truques de gênio. Um verdadeiro gênio. Isto nunca tinha sido feito antes. Imaginem a cara de quem foi ver pela primeira vez esta obra de arte e achou que aquela pessoa era real, achou que não pode ser, isto não é uma pintura, isto é uma pessoa que ali está. Portanto, foi mesmo um choque com tudo aquilo que se fazia até então. Vamos falar agora do contorno esfumado. Eu já vos expliquei que o esfumato foi uma invenção do Leonardo da Vinci e agora vamos vê-lo usar aqui. Esta não é o expoente máximo do esfumato, vamos falar nisso na nossa terceira análise, da última obra que vamos analisar hoje, mas aqui já se vê a evolução para o esfumato. Ora, as madeixas do cabelo caídas sobre o ombro direito da Mona Lisa fundem-se com os rochedos do fundo do quadro, tal como as dobras da sua faixa, por cima do ombro esquerdo, continuam nas linhas de um pequeno aqueduto. O traço esfumado mistura-se com o fundo e cria uma ambiguidade e uma atmosfera que dá a ilusão de movimento. Portanto, tudo neste quadro dá a ilusão de movimento. Ele é o olhar, ele é as pregas do vestido, ele é a água a passar no aqueduto, eles são as imagens, ele é o sorriso. Portanto, há tudo aqui uma tentativa de movimentar, de não dar um ar estático e parado a esta mulher, mas sim de mover tudo e de confundir os nossos sentidos. Agora vamos falar das colunas. Portanto, existem formas discretas que enquadram o retrato da Mona Lisa entre colunas para se reforçar a ideia que ela estava numa varanda. Portanto, ela estava numa varanda. É aquilo que nós estamos a ver atrás dela, é uma paisagem da Lombardia. Vamos continuar. As mangas, portanto, foram pintadas num estilo de contornos mais rígidos, consistentes com anteriores trabalhos de Leonardo. No entanto, as pregas por cima do ombro apresentam um estilo mais suave, próximo de obras posteriores. Isto sugere o quê? Sugere que Leonardo trabalhou neste quadro durante muito, muito tempo. Passou por várias fases até chegar ao produto final. Mas vamos continuar a falar da nossa Mona Lisa. Há muito para dizer sobre ela. Vamos falar do braço da cadeira. Portanto, este está quase paralelo ao plano do quadro que suaviza a pose do tronco e da cabeça. Em relação às mãos são extraordinariamente delicadas e bem modeladas, estão perfeitamente relaxadas, o que neste caso acentua a majestade da mulher. O facto de ela ter as suas mãos muito relaxadas dá-lhe esse ar majestoso.
Existem cores sombrias, portanto, muita da carne da figura tem um leve tom esverdeado. Isto, mais uma vez, foi devido a limpezas exageradas e maus restauros. Contudo, apesar disso, não é só uma questão de restauro. O Leonardo usava uma paleta de cores muito mais sombrias que os seus colegas. Tivemos um vídeo acerca do Botticelli, vocês podem comparar. As cores típicas do Renascimento são as cores do Botticelli. Portanto, aqui o Leonardo já está numa fase de transição para o próximo período, de transição para o próximo movimento da história da arte. Eu estou-me a lembrar da influência que ele teve, por exemplo, nos Caravagistas e no Caravaggio. O Caravaggio é do movimento barroco, do drama, e usa cores muito, muito sombrias. Aqui o Leonardo já começa a usar um pouco isso. Na época do Leonardo, os retratos eram habitualmente de perfil, não se mostrava às mãos, portanto, as roupas retratadas eram luxuosas. Tudo isto é o oposto do que ele faz com a Mona Lisa, não é? Não está de perfil e não está vestida de uma forma luxuosa, pelo contrário, até está vestida de uma forma muito simples. E há aqui também um terceiro elemento, que é o facto do Leonardo da Vinci dar tanta importância ao fundo, à paisagem lá atrás. Não era habitual. Portanto, os retratistas trabalhavam o retrato, não queriam saber cá do fundo. Ele realmente perde tempo e usa o fundo para valorizar o retrato. Curiosamente, um aluno do Leonardo da Vinci estava sentado ao seu lado, portanto, quando ele estava a fazer o retrato de Mona Lisa, tinha atrás de si, assim, coladinho assim, um aluno que fazia o quê? Copiava pincelada por pincelada ao mestre. Portanto, fazia tudo igualzinho ao Leonardo da Vinci. Esta versão da Mona Lisa sobreviveu, está no Museu do Prado e vocês podem agora olhar para ela. É verdade que é bonita, que é muito bonita, é verdade que é a Mona Lisa, no entanto, falta-lhe aqui aquele toque de mestre e de gênio que é dado pelo pintor. Uma última curiosidade acerca da Mona Lisa é que o pintor Rafael, quando a viu, ficou estarrecido e existem inúmeras imagens de cópias. Portanto, o Rafael sentava-se e desenhava a Mona Lisa, copiava. Tal foi o impacto que a Mona Lisa teve no seu tempo. E foi assim que terminámos a análise da segunda obra de Leonardo da Vinci, a inacreditável Mona Lisa. Ficou muito por dizer, eu sei, mas era impossível fazer um vídeo rápido acerca da Mona Lisa, mas eu dei-vos só assim, tecnicamente, os pontos mais importantes para fazer uma análise da obra. Vamos agora passar à terceira e última obra que vamos analisar aqui, que foi a última obra pintada pelo Leonardo da Vinci e o exemplo, o suprassumo do uso dos esfumatos. Estou a falar de São João Batista. São João Batista é uma obra que foi pintada entre 1513 e 1516, a última, a derradeira obra de Leonardo da Vinci, é óleo sobre madeira, a tela tem 69 cm por 57 e encontra-se também ela no Museu do Louvre em Paris. Portanto, se forem ao Museu do Louvre, não vão ver só a Mona Lisa, vão ver a última obra de Leonardo da Vinci, que também é muito interessante. Vamos agora analisar. Ora, esta é a última obra, numa fase da história da arte em que o Renascimento já estava em transição para outro movimento, o maneirismo. O tema do quadro é o São João Batista, ele está sozinho no centro da obra e usa uma pele e segura uma cruz de madeira na mão direita. Atenção, eu acho isto muito interessante. Quer a pele, quer a cruz que ele segura na mão direita não foram pintadas pelo Leonardo da Vinci, foram acrescentadas muito mais tarde por outro pintor. Pronto, voltemos ao quadro. O rosto de São João Batista, portanto, o tamanho dos olhos, as maçãs do rosto, o contorno e a estrutura do rosto e dos braços têm tudo uma natureza feminina. Isto é uma característica do Leonardo e da pintura renascentista em geral. Já falámos nisso acerca de A Última Ceia. Homens jovens eram retratados de forma muito feminina. Isto não quer dizer nada, era só uma forma, uma técnica de pintura. E ele aqui tem este tom afeminado exatamente por ser um homem jovem que está a ser retratado, o São João Batista. O sorriso de São João Batista é enigmático. Mais uma vez, isto vai nos levar de volta à nossa Mona Lisa, ao seu enigmático sorriso. Porquê que o Leonardo gostava de dar sorrisos enigmáticos às suas personagens? Porque lhe aumentava a complexidade. Ou seja, deixavam de ser uma simples figura e passavam a ter um mistério qualquer lá atrás. Isto também é uma característica do Leonardo, portanto, existe uma complexidade, uma tentativa de dar complexidade às personagens retratadas. A mão direita do santo aponta para cima, em direção ao paraíso. São João Batista é o símbolo do batismo, é o símbolo da salvação e daquilo que o batismo representa. Logo, ele aponta ao caminho desta salvação aos espectadores, puxando o nosso olhar para o sentido simbólico do quadro. A salvação. Este gesto tornou-se parte da iconografia religiosa após a morte de Leonardo e artistas posteriores utilizaram o mesmo gesto como motivo religioso. Portanto, o Leonardo criou aqui uma iconografia, que já sabem o que é, porque já viram lá um vídeo atrás em que eu explico exatamente isso, não é?
Na Bíblia, São João Batista é referido como aquele que viu a luz, portanto, a luz e a distribuição da luz nesta obra é muito importante e é feita de forma a dar ao São João Batista um elemento escultural de volume. É verdade que a gente, quando olha para ele, dá a sensação que ele tem um volume que vai sair do quadro. Mais uma vez, isto reporta para o movimento posterior, o barroco, em que as imagens são pintadas de forma que parecem que vão sair do quadro. Portanto, aqui o Leonardo começa também essa tendência. É uma pessoa mesmo fascinante, o Leonardo da Vinci. Começa tudo. A transição entre a figura e o fundo, e a forma como se funde é também muito importante. Portanto, estamos a falar do esfumato. É uma técnica desenvolvida por Leonardo, da qual este quadro é o maior exemplo. Existe uma contenção nos pontos de luz que contrastam muito com as suas sombras, quando criam volume e criam movimento. Dá a sensação que São João vai sair do quadro a qualquer momento. Esta sensação vai ser muito explorada no Barroco. Portanto, eu já disse há pouco, as figuras tendem a querer saltar do quadro e Leonardo da Vinci tenta fazer isto aqui com São João Batista. Existe aqui neste quadro uma ausência de cor, ou seja, a pouca cor acaba por contribuir para o dramatismo e impacto da obra. Aqui o importante é a luz, ou seja, a luz foi sempre associada com a bondade, com a divindade, com a salvação, tal como a sombra foi associada com a escuridão e com o mal. Portanto, nesta obra, Leonardo traduz esta ideia, traduz a ideia de que a luz é a salvação. Esta foi a última obra pintada por Leonardo da Vinci. Já tem aqui uma série de informações novas, já tem uma técnica nova, que é o esfumato. É uma obra que influenciou grandemente todos os outros pintores que vieram depois, quer os maneiristas e em especial os do período barroco. Portanto, é uma obra para fechar com chave de ouro. As 3 obras que analisámos aqui por hoje é tudo. Este vídeo foi um pouco mais extenso, porque eu tento falar depressa e falar de muita coisa e fica muita coisa por dizer, mas já vos disse que se tiverem uma outra obra de Leonardo que vocês gostem muito e que queiram ver explorada, deixem aí nos comentários, expliquem porquê, explicam porque é que gostam. Enfim, façam aí os vossos comentários. Não se esqueçam de partilhar, não se esqueçam de subscrever o nosso canal. Podem clicar aí no sininho, tem um sininho ao lado do botão de subscrição. E se vocês clicarem nesse sininho, vão ser sempre notificados sempre que entrar aqui um vídeo novo no canal, porque, apesar de sermos atualizados todas as segundas-feiras, às vezes entram vídeos sem ser às segundas, e isso é para os nossos subscritores, é um miminho. Vamos ficar por aqui. Na próxima semana voltamos com outras informações acerca da arte. Fiquem bem. Tchau!